Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Agradeço muito o convite. Nunca tinha estado em Valdecâmara, mas até agora tem sido um prazer. Acredito que continua a ser um prazer e tenho muito gosto em estar aqui, reconhecendo também o trabalho da ANAM, que é sem dúvida louvável, e espero também dar um pequeno contributo na capacitação dos autarcas, mas acima de tudo, talvez não com essa pretensão, mas com a pretensão de ter aqui algumas questões que possam ser interessantes de abordar acerca, no fundo, deste pequeno livro, Governo de Portugal, que é um ensaio, e nesse sentido é um livro de divulgação científica, não é um livro científico como dos secretários de Estado, que decorre da minha tese de doutoramento, mas que me deu muito prazer escrever, apesar de me ter custado uma valente tendinite na altura, e eu acho que, na verdade, a tendinite decorreu de tempo excessivo de escrita. Porque foi muito escrito de rajada, depois foi revisto muitas vezes, até porque a Fundação é muito exigente, mas foi escrito assim muito de repente, em relativamente poucas semanas, e é um livro que tende a ser vocacionado para chegar ao grande público, essencialmente. É escrito de uma maneira muito simples e visa colocar as pessoas a debater e a pensar. E é isso, na verdade, que eu proponho aqui, é fazer um bocadinho algumas perguntas. A ideia do livro, antes de ir lá, a ideia do livro é essencialmente, por um lado, ao contrário de outras instituições políticas, como o Parlamento, como até a Presidência da República, o Governo é, não só em Portugal, mas particularmente em Portugal, uma instituição bastante negligenciada em termos de literatura científica. Há muito menos coisas sobre o governo, sobre membros do governo, funcionamento do governo, interações entre o governo e dentro do governo, do que em relação ao Parlamento e outras instituições políticas, até nomeadamente a nível local, e nesse sentido era importante dar aqui um ponto de partida também para incentivar alguns colegas a fazê-lo. E depois porque também, na verdade, no grande público há um grande desconhecimento geral em relação ao governo, que é uma instituição por natureza, ao contrário também do Parlamento, bastante mais opaca. O seu funcionamento interno é bastante mais desconhecido por natureza, ou seja, não estou a dizer isto de uma perspectiva de crítica, estou a dizer de uma perspectiva natural. Não é suposto o Conselho de Ministros passar na televisão e ser acessível no computador, como hoje são a maior parte, ou todas as comissões e todos os plenários da Assembleia da República. Portanto, sendo um órgão bastante opaco por natureza, era interessante abrir aqui um bocadinho a cortina e perceber o que é que se passa lá. Porque é que eu, apesar de tudo, estava em condições relativamente interessantes de o fazer? Porque na tese de doutoramento eu tive a oportunidade de entrevistar 111 membros do governo, 3 primeiros ministros e depois muitos ministros e muitos secretários de Estado, o que é um número bastante grande neste tipo de trabalhos, não é? Porque é um tipo de acesso e de entrevista bastante difícil. E isso permitiu-me ter uma panorâmica muito grande, com muita diversidade, e perceber verdadeiramente aquilo que era excepcional, que não era excepcional, aquilo que muitos dos atores políticos achavam que era excepcional, mas que não era assim tão excepcional. E por isso permitiu-me ter uma visão bastante privilegiada sobre a instituição governativa. E depois tive também a possibilidade de, isso sim ainda algo mais raro, mais difícil, mas tive a possibilidade de fazer, que foi acompanhar fazer shadowing, que é uma técnica metodológica específica, que implica acompanhar durante uma semana um membro do governo para tudo o que ele faz. Quando ele ia ao Parlamento, eu ia ao Parlamento, quando estava em reuniões eu estava também presente, quando ele estava sozinho a trabalhar no gabinete eu também estava, e isto é uma oportunidade
incrível para perceber o dia-a-dia, para perceber as relações, para perceber a cultura, para perceber as atitudes, ou seja, isso também foi bastante interessante e uma das secções que eu designei aqui, utilizando os Monty Python, de o ministro dos andares ridículos, né, o Minister of Silly Walks, que faz exatamente o retrato de uma semana do ministro. Como é que é uma semana típica, eventual, não é, porque nenhuma será igual, dos ministros. Portanto, a ideia do livro é um pouco essa, não é? É um pouco explorar este know-how e explorar também a ideia de que, na verdade, sabe-se pouco. Há muitos. Quando eu digo que sabe-se pouco, por um lado, na verdade, tem a ver com a opacidade da instituição, mas por outro tem a ver também com mitos, preconceitos, ideias feitas que foram sendo construídas, algumas com algum fundo de verdade, outras nem por isso, outras muito longe disso, e um pouco permitiu-me aqui desmontar algumas dessas ideias. Eu organizei o livro essencialmente em 3 ou 4 questões chave, que é o que é e para que serve um governo, depois quem compõe um governo, e depois como se estrutura e funciona o governo, e depois a relação entre o governo e as outras instituições. Portanto, foram no fundo os 4 tópicos que eu abordei no livro, e ao longo do livro o que fiz foi essencialmente tentar essa, por um lado, explicação, de modo muito simples, depois desmistificar algumas questões, algumas ideias feitas, e depois levantar, que é isso que é um pouco a minha estratégia hoje aqui, levantar algumas questões mais do que dar respostas. Levantar algumas questões que permitam perceber-se que há, na verdade, vantagens e desvantagens e que importa compreender o outro lado, mesmo que nós achemos que a opção A é melhor. E esta dialética, parece-me que é bastante importante, principalmente nos dias de hoje. Principalmente em momentos em que as questões se acabam por extremar, em que tomamos um partido e que temos muita dificuldade em olhar para os argumentos da outra parte. Não é? Portanto, esse é o exercício que eu fiz ao longo de todo o livro e é o exercício que eu também gostaria de fazer aqui hoje. Eu, na verdade, faço isso de modo mais sistemático na conclusão, identificando 7 ou 8 questões que eu acho mais relevantes de questionar sobre o funcionamento do governo, funcionamento, estrutura, composição, etc. do governo, mas eu não as vou seguir aqui, não só porque são muitas, 7 ou 8, escolhi 4 que não são sequer daquelas 8, algumas são, mas não são sequer daquelas 8. O critério foi um bocadinho diferente e tem a ver com, por um lado, algumas delas aplicarem-se mutatis mutandi, mas aplicarem-se ao governo local, no sentido em que, não diretamente, mas é possível, de algum modo, adaptar aquela pergunta e colocar-nos a pensar sobre o fundamento da questão no governo local. Algumas delas permitem fazer isso. Esse foi o critério para, no fundo, ter identificado algumas para esta sessão. E, no fundo, aquelas que me pareciam que podiam ser mais úteis desse ponto de vista. Mas o meu objetivo não é responder-lhes. Na verdade, eu na página 93, que é a conclusão, eu acabo por dizer que para já não tenho propostas. Portanto, quem comprou o ensaio ficará frustrado por não haver aqui propostas milagrosas para o Governo de Portugal. Não é esse o meu objetivo. Não sou político. Já fui membro da Assembleia Municipal, foi uma boa experiência. Mas não sou político, não quero... gosto de política porque gosto de analisar a política, é esse o meu interesse na política. Portanto, não tenho propostas, muito menos milagrosas, para o Governo ou para o que quer que seja. E depois adiante também que o fundamental é a reflexão, não a conclusão, são as perguntas, não as respostas. Portanto, no fundo era isso que eu queria fazer aqui também convosco. A primeira pergunta é, no fundo, esta. Se numa democracia
e obviamente esta questão é diferente no regime não democrático, mas numa democracia, até onde é que devemos levar, até onde é que devemos avaliar um governo pela sua eficiência de execução, pelos seus resultados, se quiserem. Em que medida é que os resultados são o alfa e o ômega de uma determinada avaliação de um executivo? Eu não estou a dizer, a minha pergunta não é se é irrelevante. Obviamente que não é irrelevante. A questão é em que medida é que isso justifica tudo e que isso é tudo. Não é? Ouvimos ainda há pouco tempo o Primeiro-Ministro no Parlamento afirmar que as questões da orgânica do governo e que na verdade ninguém lhe perguntava sobre isso na rua e que eram muito pouco relevantes, pedia desculpa, mas era apesar de tudo pouco relevantes, porque na verdade o que interessa são os resultados. O que interessa é aquilo que nós conseguirmos. Não é? Portanto, a minha questão é até onde é que nós podemos levar essa importância, que é sem dúvida grande, da eficiência da execução e dos resultados. Por um lado, e portanto mais uma vez aqui a minha questão, em vez de responder, será no fundo chamar a atenção para os dois lados. Por um lado, obviamente, isto implica reconhecer que o governo tem uma função que é uma função político-administrativa muito forte. A formulação de políticas concretas que respondem aos problemas das pessoas e que de facto podem ser eficazes e eficientes são absolutamente fundamentais e é uma parte muito importante daquilo que é ser governo e que o governo faz. Portanto, boas políticas públicas, boas contas, uma boa execução, escolher a melhor solução em cada momento é sem dúvida formular boas políticas, é sem dúvida uma função que reconhecemos claramente ao governo e, portanto, não é por acaso que esta questão dos resultados e das boas políticas surge como, muitas vezes, como sendo o principal e a questão é se muitas vezes o único ou com um peso demasiado excessivo no discurso e na ação sobre aquilo que o governo deve atingir em primeiro lugar e depois a maneira como nós olhamos e avaliamos o próprio governo. Mas por um lado isso é importante e este é o outro lado da medalha, se quiser. Este é o outro lado da medalha. O governo tem também funções político-representativas. Nota que as duas são políticas. A função administrativa de supervisão da administração pública e de direção da administração pública é uma função também política, mas com uma componente administrativa, executiva, técnica muito superior àquela que é uma função mais político-representativa, que implica que essas boas políticas, que essas boas soluções, que aquilo que na verdade está como objetivo de qualquer governo, que é ter boas soluções, sejam também as soluções que as pessoas querem. E isso não é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa. Isso implica que, na verdade, idealmente é a mesma coisa. Idealmente é a mesma coisa. Mas, se quiserem, teoricamente não tem que ser a mesma coisa. Portanto, é uma articulação que obviamente deve convergir e deve ser importante, mas são apesar de tudo, uma coisa é olhar para o governo apenas como um órgão técnico-administrativo de execução de com determinadas funções de identificar as melhores soluções. Outra coisa é perceber que essas melhores soluções têm que estar em linha com aquilo que as pessoas escolheram em eleições. E que, portanto, implica que o governo não faz o que quer, que o governo presta contas, que o governo é transparente, que o governo responde, que o governo, na verdade, tem uma atitude que vai em linha com aquilo que é a vontade das pessoas. Pronto, esta é a primeira questão, se quiserem. Levantar aqui a questão dos resultados, que eu acho que também se aplica bem à questão do governo local, no fundo. Se quiserem, podemos também olhar para esta questão, até uma questão de atitude e de percepção dos próprios eleitos,
face ao cargo. Um presidente da Câmara é para estar no gabinete ou é para estar na rua? É as duas coisas, mas é mais importante, ou o que é fundamental mesmo é estar no gabinete, ou é irrelevante estar em contato com a população, responder, ir à Assembleia Municipal, etc. Ou, enfim, tem que ser feito, mas não é o mais importante. Se quiserem, esta é a questão que está aqui. Não vale dizer que são as duas, porque obviamente que são as duas. A questão, no fundo, é verdadeiramente se nós temos a noção que podem e devem ser as duas e que a função político-representativa é uma função fundamental de qualquer político. A política é escolha. Quando a política deixar de ter escolhas, não é política, é outra coisa. E numa democracia principalmente. Mas já lá vou essa outra, porque isso implica outra questão. A segunda questão é se um membro do governo deve ser um especialista na pasta que vai exercer. E aqui nós temos ótimos argumentos a favor. Não é? E não precisamos para isso de utilizar exemplos de pessoas que não eram nada especialistas na pasta e que fizeram um péssimo trabalho. Não é preciso isso, não é? Ou seja, há bons argumentos a favor. Até porque isso é um pouco falacioso, porque para cada um que consigamos conseguimos arranjar um contrário. Um bom argumento é, obviamente, a importância do know-how. Ou seja, é importante que alguém que vai tomar decisões muito relevantes, complexas, difíceis e com grande impacto na vida da comunidade, tenha algum know-how, conheça, pelo menos minimamente, aquilo que está em cima da mesa no momento da decisão. Um segundo argumento a favor deste perfil mais especialista, e, portanto, de um recrutamento de membros do governo que seja mais especializado, é existir menos tempo de adaptação. Alguém que é escolhido, mas não é para o Ministério da Agricultura, mas que não tem de todo qualquer experiência na agricultura, vai demorar tempo a dominar as questões de agricultura e a ter posição e a ter um domínio dos dossiês face a alguém que já terá um passado, uma experiência, algum know-how sobre essas questões. E a terceira, que é, ok, pode ter alguma adaptação, mas vai ter ajuda. Sim, vai ter ajuda, sem dúvida, é por isso que servem gabinetes de apoio, etc. Mas vai ficar dependente dessa ajuda. Eu entrevistei um membro do governo numa pasta, era na agricultura, na agricultura, em que o secretário de Estado me dizia que ele ou ela, na verdade, não tendo qualquer experiência na pasta, ficou durante praticamente um ano muito dependente dele, secretário de Estado. Não é? E, portanto, obviamente, alguém que vai sem esse know-how acaba por possivelmente ficar mais dependente de apoio ou do gabinete ou do secretário de Estado, enfim, ou de alguém do partido, seja quem for, ou da administração pública, não é? dos dirigentes da administração pública, e portanto acaba por existir essa situação. Há um exemplo que eu tenho no livro, e há pouco estava a pensar até num exemplo português e não demorou muito tempo a lembrar-me também de uma entrevista. Mas o exemplo que eu tenho no livro é um exemplo mais drástico, não é? Que é o exemplo do ministro da Cibersegurança do Japão, aqui há uns anos, não foi há muito tempo, foi em 2016, se não me engano, ter admitido no Parlamento japonês o ministro da Cibersegurança do Japão que nunca tinha utilizado um computador na vida. Isto a propósito de uma situação com material
informático em centrais nucleares e a segurança que isso poderia ter em termos de cibersegurança, etc. E ele admitiu no Parlamento e perguntou mesmo se não poderia vir um técnico para responder sobre essas questões, porque ele nunca tinha utilizado nenhum computador. Portanto, estes, se quiserem, podem ser bons argumentos a favor de termos um perfil mais especialista e termos pelo menos uma preferência. Não quer dizer que tenhamos um governo totalmente de especialistas, mas termos sempre que possível, idealmente, pessoas no governo que sejam especialistas na sua área. O exemplo que eu estava a pensar e que me ocorreu foi um exemplo também muito drástico, não é? Nem todos serão assim, mas é um exemplo em que tanto o ministro como o secretário de Estado me admitiram que, quando chegaram às respectivas pastas no mesmo ministério, portanto estamos a falar de um ministro que tem aquele secretário de Estado, eu entrevistei as duas pessoas, e que ambos me disseram que de facto não sabiam muito, é uma pasta muito técnica, muito setorial, e que não percebiam muito daquilo e que durante 6 meses estiveram todos os fins de tarde a aprender com peritos, com sábios, com pessoas de confiança que na verdade podiam tecnicamente ajudá-los a inteirar-se de questões mais complexas e mais difíceis. Portanto, obviamente esta não é de todo uma situação ideal, e por isso, mais uma vez, se quiserem, um exemplo que ilustra estes argumentos sobre a importância da especialização, não deixar as pessoas reféns de outras pessoas e de capacitar mais, em termos de know-how, os decisores políticos, independentemente do apoio que eles vão ter em termos técnicos, do gabinete, etc. Uma desvantagem, ou seja, o outro lado da moeda, qual é? É, no fundo, eu captei isto num trabalho, já utilizando as entrevistas também, mas noutro trabalho que ainda não foi publicado, mas que espero publicar, que mostra que membros que não são do partido, membros do governo que não têm partido, aquilo que nós chamamos de independentes, tendem, obviamente há exceções, não é, como tudo, não é, mas tendem a desvalorizar mais a questão da accountability, da prestação de contas, falar com a imprensa. Estamos a falar de ministros, não é? Ministros e secretários de Estado. Falar com a imprensa, ir ao Parlamento, é uma maçada ir ao Parlamento. Estava aqui bem no gabinete a tratar das políticas, porque isso é que é importante, tem que ser decidido. Eu tenho uma citação ou duas também, julgo que até neste livro, não tenho certeza, sobre as políticas que têm que se fazer e ponto final, o que as pessoas acham, isso não interessa para nada. Pronto, no fundo aqui a questão de alguém que é especialista e que foi escolhido não propriamente por ter um alinhamento partidário, mas por ser um grande especialista na área, é natural que se sinta legitimado para decidir aquilo que acha melhor, aquilo que estudou, aquilo que é a sua experiência de muitos anos a pensar na área e não propriamente o que o partido tem no programa eleitoral. Mas, como devem imaginar, isto é um problema grave em termos de democracia representativa, não é? Pronto, se quiserem, a questão da accountability é uma questão que joga contra este perfil mais especializado. Que está relacionado com a segunda que eu tenho aqui, que é o desligamento das ideias do programa eleitoral. Ou seja, a ideia de que agora temos aqui o melhor especialista em saúde do país vai ser o Ministro da Saúde. Não é? E que agora essa pessoa pode fazer o que quiser por isso. Não é? Convém que não seja assim, não é? Ou seja, que não haja um desligamento do programa eleitoral, porque nesse dia passamos de viver numa democracia para viver numa epistocracia. Ou numa tecnocracia. Isso é outra coisa, não é esta. É outra coisa. Não é? Quando só os sábios puderem governar, a democracia acabou. Não é? Isto não significa que a democracia não precise de pessoas especialistas e que a decisão seja informada e que, na verdade, o conhecimento seja muito valorizado na decisão política. Uma coisa não implica a outra. Mas, de qualquer maneira, mais uma vez, como veem, há bons argumentos a favor e bons argumentos contra. Okay?
A terceira questão é, no fundo, se devemos ter um número fixo de ministérios. Há muitos argumentos, há muita gente que advoga esta questão. Há um ex-secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, que tem um livro também na Fundação, que defende muito acerrimamente esta questão. Os argumentos têm a ver com a redução de custos, desde logo, não é? Do papel timbrado às placas identificativas e um conjunto de custos que poderiam deixar de existir, principalmente se tivermos governos que não terminam o mandato e que, portanto, acabam por... Mas não só isso, na verdade, durante o próprio governo, a mudança de ministérios e designação dos ministérios e de fusão e cisão de ministérios faz, obviamente, com que haja custos, isso é inevitável. Mas, obviamente, um argumento mais forte do que este é um número fixo de ministérios permitiria uma maior previsibilidade para a administração pública. Ou seja, essa fusão e cisão, e há Ministério do Ambiente, mas agora está com a economia, mas agora a energia está na economia, depois está no ambiente, depois passa para outra, depois é um ministério novo. Essa volatilidade acaba por necessariamente ter custos de funcionamento e de previsibilidade do funcionamento dos próprios serviços da administração pública, que tornam as direções gerais, enfim, muito voláteis. E depois tem um argumento também sobre... E eu acho que este, na verdade, é um bom argumento, que é o argumento de, em Portugal, nós tendemos muito a utilizar os ministérios de modo simbólico. Eu já lá vou. Mas quantos ministérios... E temos sempre a discussão de quantos ministérios temos. O governo é grande ou é muito? Devem ser 16, devem ser 11. 11 é pouco, 16 é bom, 21 é demais. Qual é o ideal? Não é? E eu acho que esta discussão é sempre muito estranha, porque normalmente tem-se sem se olhar para as estruturas que os ministérios vão tutelar. Os ministérios não são apenas, pelo menos nesta linha de argumentação, não são apenas conchas vazias. Eles têm determinados serviços. Ou seja, ter um ministério do mar, ou o que quer que seja, apenas para se dizer que é o Ministério do Mar, se depois não existem estruturas para serem tuteladas, acaba por ser também pouco relevante. Ou seja, um número fixo de ministérios permitiria estabilizar isto, permitiria perceber estas são as estruturas que existem para dirigir, tutelar e superintender, e estas são os ministérios que lhes correspondem. O outro lado da moeda tem exatamente a ver com esta componente simbólica, ou seja, é muito difícil de não admitir que a escolha dos ministérios, há ministério agora, vamos fundir um ministério, vamos separá-los, tem na verdade uma componente simbólica bastante relevante. Vejam agora o Ministério da Habitação. A imagem que passa com a singularização do ministério é de que aquela área vai ter mais relevância, vai ser uma área mais importante. Claro que o Primeiro-Ministro, neste caso, esvaziou essa questão ao dizer que a política iria continuar exatamente a mesma. Mas, normalmente, a criação do novo Ministério, a criação do Ministério do Turismo, da Cultura, há Ministério da Cultura ou não há Ministério da Cultura, tem uma componente simbólica muito relevante que tem a ver com sinalizar à população que aquela é uma área, que aquele partido, aquele governo em particular, valoriza e que, portanto, os distingue dos outros partidos. Um número fixo de ministérios inviabilizaria isto. Não é? Ou seja, o que eu quero dizer é que, na verdade, o nome e o número dos ministérios e das secretarias de Estado são recursos institucionais que o Primeiro-Ministro tem para
para, por um lado, mostrar que o seu partido e o governo vai ter uma atuação qualquer diferenciada em relação a outros partidos anteriormente, porque agora tem uma Secretaria de Estado do Empreendedorismo, etc, etc. Parênteses, eu estou aqui a utilizar a Secretaria de Estado, mas eu também sou jurista, portanto eu sei perfeitamente que a Secretaria de Estado não tem existência jurídica ou administrativa, tal como hoje está como polémica nas notícias, não é? Eu sei perfeitamente isso, utilizo-a como divisão política, e porque é aquilo que nos habituámos também da maneira de pensar do governo, e eu acho que ela é útil. E depois, uma terceira razão para, apesar de tudo, o número fixo de ministérios não ser assim tão boa ideia, tem a ver com o Primeiro-Ministro, apesar de tudo, tem que ter capacidade e autonomia para organizar o governo da melhor maneira para atingir os objetivos. Isto é algo que, na verdade, ressoa também um bocadinho à atualidade, quando nós pensamos no escrutínio, não é? Ou seja, e na liberdade que o governo tem que ter para escolher os seus membros e depois, claro, ser responsabilizado pelas escolhas que faz. Mas tem que haver liberdade para o Primeiro-Ministro escolher os membros do governo e, idealmente, também para escolher qual é a estrutura do governo, o número de ministérios, quais são os ministérios que melhor executam a sua proposta política. Não é? Quarta pergunta. E última. Eu acho que esta também é uma pergunta que se pode aplicar bem, mutatis mutandi, ao poder local. Quão fundamental é ter um primeiro-ministro forte, poderoso? Obviamente há vantagens, se pensarmos em termos de coesão governativa, de conseguir que o governo fale uma só voz, esse tipo de coesão pode também fomentar alguma estabilidade, ou pode estar por trás de alguma estabilidade. Isso em si mesmo é importante, e é um valor importante, não é? Mais uma vez vemos-lo também nos dias que correm, essa importância dessa estabilidade. Uma imagem externa da autoridade é também relevante, porque isso também passa para as pessoas, não é? A questão simbólica, mais uma vez, é também relevante, do exemplo, de alguma maneira de mostrar que há uma visão comum e de liderança, de uma liderança indiscutível, poder ser também mais mobilizadora, mas tem o reverso também da medalha. E o reverso da medalha é um funcionamento do governo muito baseado numa única pessoa, ou potencialmente demasiado centralizado, onde existe menos capacidade criativa, criadora e até fiscalizadora dos outros membros do governo, em que os ministros, na verdade, são meros executores de uma política do primeiro-ministro, portanto, passando a perder-se muito daquilo que poderia ser uma negociação interna em que, de facto, não que o primeiro-ministro fosse entre outros, porque seria sempre um primus inter pares, mas apesar de tudo pudesse não impor, não dirigir tanto. E com a professora Patrícia Silva da Universidade de Aveiro publicámos muito recentemente uma publicação no Oxford Handbook of Portuguese Politics, que mostra que nas últimas décadas o poder do primeiro-ministro em Portugal tem aumentado muito. E explicamos porquê, não é agora o momento. Depois, esta questão implica também algo que é bastante preocupante hoje em dia, que é a personalização da política, o esvaziamento do debate substantivo substituído por um debate muito marcado por questões pessoais, por traços de personalidade, por pessoas. Não é? Qualquer dia, a piada é essa, não é? Qualquer dia estamos a discutir nas campanhas eleitorais o corte de cabelo dos candidatos ou algo do género. Enfim,
Não sei que opinião é que terei, eu não tenho grande escolha. E também esta questão acaba por inviabilizar ou de alguma maneira não permitir que, ao contrário de outros países, não é de toda a tradição em Portugal, possam existir dentro do governo estruturas intermédias, por exemplo, ministros setoriais que abarcassem vários ministérios, ministros coordenadores, que permitissem que houvesse dentro do governo estruturas intermédias mais horizontais de discussão, claro, privada, mas de discussão, onde na verdade esses ministros tivessem um peso bastante grande, não é? Hoje acontece isso em relação ao Ministro das Finanças, normalmente, mas acaba por ser o único contrapeso ao poder do Primeiro-Ministro e normalmente bastante alinhado, apesar de tudo. E portanto estas eram as questões que vos queria trazer aqui, mais uma vez sem respostas, mas acima de tudo esperando que vos suscitem debate, curiosidade, interesse, dúvidas também, buscas pelas respostas, reforço da opinião que já tinham, mas acima de tudo também alguma compreensão sobre os argumentos da outra parte. E eu acho que mais uma vez, volto a dizer, este exercício é o exercício que eu acho mais interessante e que me parece também que está muito presente no espírito dos eleitos locais, e por isso era isso que vos queria deixar aqui hoje. Muito obrigado pela vossa atenção, foi um gosto.